Salve, salve! Lembrei até do Big Brother agora, pensando sobre o nosso Clube do Livro, que está chegando ao final. Isso aí, já está chegando ao final o nosso Clube do Livro. A gente tem algumas semaninhas ainda, mas você que está chegando aí, já vai colocando para mim aí o que fez sentido para você esse livro, o que você pôde aprender. E hoje a gente vai ter uma pegada muito importante que está relacionada com os 12 passos. 12 passos do que, Irlanda? Aqueles mesmos 12 passos que o pessoal do AA faz, né, da dependência de droga. Quer dizer, AA, dependência de álcool, AN, dependência de narcóticos, né? Narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. E aí a gente vai começar a pensar sobre isso, porque a gente vem num processo de muitas coisas que nós temos que olhar, que são químicas esquemáticas que trabalham no nosso corpo, que muitas vezes nos mantêm presos a diversos tipos de vício, inclusive o vício emocional no relacionamento. Então nós temos vício, bebida, álcool, droga, comida, relacionamento tóxico. E quando a gente fala vício, a gente está falando de coisas que prendem, né, Irlânia? Mas amar a minha neta, amar o meu filho, amar... Olha, até água demais mata a planta. Então, o que acontece? Tudo que é excessivo, nós precisamos dar um olhar. Por exemplo, eu atendo uma senhora que ela quer matar a nora, porque ela diz que antes da nora chegar, ela tinha uma vida maravilhosa com o filho. E o nosso trabalho com ela está sendo a liberação desse filho, porque, Irlane, porque ela não deixa o menino viver. E o menino mesmo, que ela trata como se fosse um menino, uma criança, que tem que dar comida, porque a moça não cuida direito da roupa dele, a moça não cuida direito da comida dele, a moça não cuida direito da moça, não faz nada, ela que é boa. E aí o menino vai ser feliz com essa moça? Não, não vai ser. Enquanto essa mãe estiver lá e esse menino não se posicionar, engraçado que eu falo menino porque ele age como menino mesmo, gente. E quantos meninos que talvez você já vivenciou e viu que estava lá viciado na mãe e não conseguiu viver a vida dele porque ele tinha uma lealdade a essa mãe. Então a gente vai pensar nessas doenças do alcoolismo, doença da dependência emocional, doença da codependência, doença da compulsão alimentar, doença do vício de drogas, como 12 passos para a gente se libertar disso, ok? Então essa semana nós vamos falar disso e é exatamente o nosso capítulo Siga os 12 Passos. Como funcionam os 12 passos? Funcionam muito bem, obrigado. Gente, eu gosto dessa frase, que essa frase é uma citação do grupo do Al-Anon, mas no processo de alcoolismo e de narcóticos, a gente usa muito esses 12 passos e faz um efeito incrível. Tanto o paciente que vem para o consultório terapêutico, a gente utiliza, quanto os pacientes e clientes que vão lá para os grupos de AANA, ok? Que é Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, ou mulheres que amam demais, ou mulheres viciadas em relacionamentos opressores e abusivos, ok? Vamos lá. Detesto a doença do alcoolismo. A dependência química e outros distúrbios compulsivos destroem as pessoas bonitas, inteligentes, sensíveis, criativas, carinhosas e que não merecem ser destruídas. A doença mata o amor e os sonhos. Magoa as crianças e magoa as crianças e arruinam as famílias. Preste atenção. Quando a gente tem um paciente, um cliente em casa com qualquer tipo de vício ou com qualquer transtorno de humor, que é depressão, ansiedade,
ou transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, que é narcisista, histriônica, borderline, esquizoide, esquizotípica. Essas pessoas, elas estão adoecidas e acaba que todo o contexto familiar é viciado. Então, nesse processo do nosso livro, né, Mulheres que Amam Demais, nós estudamos alguns livros, alguns capítulos que falavam de que, Irlânia? De mulheres que foram criadas cuidando dos pais, pai alcoólico, mãe depressiva. Aquela Elisa Lucinda, ela tem uma peça que ela fala de pare de falar mal da rotina. E ela fala, né, dos jovens hoje, muito usuário de droga, quanto mais novo, mais festas raves, mais experimentação de droga. E aí ela diz, ela é uma atriz, né, e ela tá encenando, e ela vai fazer uma mãe que vive dopada, inclusive dopada para dormir. E ela diz assim, o menino, aqui nessa casa ninguém fica drogado não, só que a mãe tá chapada de remédio. E muitas pessoas usam medicação quando prescritas pelo médico, drogadição quando pega da vizinha, da amiga, da mãe, consegue remédio sem receita. Então, quando o médico transcreve, você compra bonitinho lá, prescrição médica, medicação. Quando você começa a fazer negociação para conseguir remédio, é drogadição, ok? Presta atenção nisso. Então, me dá só aquele remedinho para dormir. Olha, vai ao médico, ok? Remédio causa dependência. E nós só sabemos se somos ou não dependentes químicos quando a gente tem um encontro com aquela química, ok? Inclusive a química esquemática do amor, né? Olha o que a gente chama de amor aí. O alcoolismo deixa um rastro. O alcoolismo deixa em seu rastro vítimas ceifadas, fragmentadas e confusas. Às vezes, a morte precoce de um bêbado causa muito menos dor do que a maldita doença causada por toda a vida. E isso é bem profundo a gente pensar. Às vezes a gente tem um alcoólatra que sai e sofre um atropelamento. A família sofre. Mas quando a gente tem um alcoólatra por 80 anos numa família, 50 anos numa família, a pessoa bebeu, meu avô bebeu dos 13 aos 61 anos quando morreu, fumou dos 13 aos 61 anos quando morreu. Então, uma vida inteira, da adolescência para a vida, marcada pelo álcool e cigarro, drogas, ok? E aí a gente vai pensar o quê? Uma imagem desta forma. E a gente pode mudar essa realidade. Como, Irlânia? Aprendendo, olhando para isso e mudando a relação com as químicas. A gente pode viver sem essas químicas. É uma doença horrenda, absurda, poderosa e mortal. E por que é horrenda, Irlânia? Porque o álcool, além de tudo, ele é uma droga liberada. Às vezes eu vejo os rapazes aqui na rua, eu moro perto de um mercadão, e eles com aquela brujudinha, R$2 de cachaça, troço barato e que faz um mal danado. Você sente o cheiro daquilo na pessoa. É muito triste. E nós podemos sim mudar essa realidade, ok? Outros programas de 12 passos que respeito são Nar-Anon, que é para pessoas afetadas pelo vício de alguém, comedores anônimos, pessoas com distúrbios alimentares, Al-Anon, pessoas afetadas pelos problemas alimentares de alguém, família anônimos, para pessoas preocupadas com o uso de álcool e droga, de comportamentos de parentes e amigos, filhos adultos de alcoólicos, filhos adultos de alcoólico para filhos adultos de alcoólicos. Gente, tá repetindo, né?
para pessoas que desejam ficar bem emocionalmente. Então, nós temos vários tipos de 12 passos. Além disso, a gente tem viciados em sexo anônimo, para pessoas com comportamento sexual compulsivo. A gente tem para pessoas afetadas por vícios sexuais compulsivos de outras pessoas que convivem, ok? Jogadores anônimos, para pessoas que desejam jogar. Para pessoas afetadas por jogatinas de outras pessoas. Pais anônimos, para pais que são abusivos. Olha, a gente, na faculdade, eu tive a oportunidade de participar de alguns semestres desse quadro de violência, né? Grupo de pesquisa sobre violência. E a gente tinha um grupo lá de homens em recuperação. E o que é muito legal nesses grupos de recuperação é que a gente precisa entender que a educação da relação abusiva precisa ser levada. Um homem que estava lá, ele dizia assim, mas eu não fiz nada, eu não roubei, eu pago minhas contas em dia, o que está acontecendo para eu ser preso e o juiz obrigar eu a vir para cá? E aí a gente faz a psicoeducação do que é violência doméstica, o que ele cometeu como delito na violência doméstica. E aí ele fala, mas é. Esse trabalho a gente também faz nas escolas. Por quê, Lânia? Porque quanto mais pessoas souberem o que é violência doméstica, quais são os quesitos, quais são os parâmetros previstos pela Lei Maria da Penha, a gente consegue ajudar mulheres e fortalecer mulheres. Porque muitas mulheres sofrem de abuso achando que estão erradas, que a culpa é delas, que elas não são sábias o suficiente, que elas não têm amor, que o amor delas não faz nada. E a gente muda essa realidade através da mudança de mentalidade, ok? A gente vai pensar, né, nos pais anônimos de abusivos, negligentes e temorosos, ou pais de adolescentes que estão com problema devido a abusos no passado e no presente. Abusos sexuais anônimos. Podem ainda existir outros grupos esquecidos de mencionar neste livro, ou que eu tenha esquecido de mencionar, porque eu acabei mencionando outros que não estavam aqui. Então, o programa, ele dá vida aos membros. A ideia é essa. E, frequentemente, uma vida mais rica, mais saudável do que aquelas que conheciam antes de envolver quaisquer problemas. Então, nós vamos pensar hoje aqui sobre os 12 passos de um novo modo de vida, ok? Então, vamos pensar nisso, né? Que a gente começa com uma oração, né? Com o coração, entendendo lá, que eu possa aceitar o que eu não posso mudar, mudar o que eu posso mudar e sabedoria para distinguir a diferença entre as duas coisas. Por que a violência é estrutural? Porque a violência é estrutural, portanto, precisamos ser mudadas através de um processo socioeducativo. Exatamente isso. Nós temos que pensar, Geisa, que nós mulheres também somos violentas. Muitas vezes a gente age com violência com a outra, a gente é depreciativa com a outra, a gente é opressora com a outra, mesmo sendo mulheres. A gente faz isso com a colega, ok? Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, ao abuso sexual, aos relacionamentos abusivos, à dependência dos outros, ok? Que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Este é um passo importante. Deve ser dado primeiro, por isso é o primeiro passo. Essa semana, estava conversando com um homem que ele há 30 anos largou as drogas. E olha isso, ele largou há 30 anos as drogas, mas ele começou no processo do Alcoólicos Anônimos. E ele me disse que ele era viciado em álcool, viciado em cigarro, viciado em maconha, cocaína, heroína. Ele usou tudo, loló, tudo que tinha na época, ele tinha usado. E ele diz que começou a frequentar o AA e ele sentia que
o álcool abria o desejo pelas outras drogas. Então ele começou ali, por 6 anos ele frequentou. Mas nos 6 anos que ele frequentou, ele não conseguiu abandonar todas as drogas. E aí ele disse que se mudou e aonde ele foi morar não tinha o AA, né? E ele disse que continuou usando os passos, né, com ele, para que ele pudesse largar as outras coisas. E ele falou assim: através do conhecimento que eu tive dos 12 passos, eu fui abandonando as outras drogas, vícios e dependências, ok? Então, a gente pode usar esse princípio para tudo. Por isso é o primeiro passo. Muito de nossa luta para aceitar, seja lá o que devemos aceitar, o álcool, distúrbio alimentar, de pessoas queridas, a dependência nos leva a essa porta. Minha negação, minha negociação, meus esforços para controlar, meu salvamento, minha raiva, minha dor, minha tristeza levaram-me a esse lugar. Olha como é importante. Hoje eu gravei uma entrevista com uma cliente minha, que eu atendi ela em 2017, no qual a gente deu assistência a ela lá na DEAN, né, na Delegacia de Violência contra a Mulher. E hoje eu gravei com ela e ela falou algo assim: Irlânia, eu saí do lugar de vítima, porque a vítima é aquela pessoa que é acometida por algo, ok? Eu fui atravessar o sinal, vou contar uma história real. Eu trabalhava no hospital, uma colega do hospital, ela foi atravessar um sinal em frente ao hospital, eu trabalhava no hospital do lado do outro, e uma pessoa estava no celular, o sinal verde, e ela arrancou com o carro e ela levou 4 pessoas, ok? Essa colega, ela perfurou pulmão, baço, teve prensamento de ligamento do ombro, do quadril, enfim, essa colega ficou muito tempo internada. E ela foi vítima de um acidente, ok? Ela sobreviveu a um acidente. Isso ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar, ok? As pessoas que foram vítimas lá do acidente de Petrópolis foram vítimas daquele acidente. Uma mulher que sofre violência, ela foi vítima daquilo. Mas eu não trabalho com mulheres deixando ela nesse lugar de vítima. Porque os comportamentos, a criação, fizeram que ela olhasse para aquilo que estava acontecendo e não tivesse força para questionar que aquilo era errado. E sim, elas ficaram naquela relação. Talvez por esquemas emocionais, talvez por vícios emocionais, pelo que a gente caminhou nesse livro como mulheres que viveram isso nas suas casas, ok? Agora, eu dizer para essa mulher que a identidade dela é de vítima, eu estou dizendo para esta mulher que ela está fadada a viver a vida como vítima. E eu, Irlânia, não acredito nessa realidade, porque senão eu abandonaria a psicologia, ok? Eu só trabalho com a psicologia porque eu acredito na mudança das pessoas. E se em algum momento da sua vida você foi vítima, você não precisa ficar neste lugar. Só que para isso você precisa investir em conhecer os gatilhos pelos quais te levaram a viver essa vida. O que você não questionou para... E aí, nessa entrevista que eu gravei com essa mulher vítima de violência doméstica em 2006, ela fala isso. Eu aprendi que eu não era vítima, que eu passei pela situação. E eu comecei a pensar que os abusadores continuarão a existir. Agora eu me conheço ao ponto que eu identifico e digo não para eles. Olha que coisa linda. O poder de uma mulher que sabe quem é. Uma mulher que se conhece e uma mulher que diz não ao abuso e identifica os comportamentos que são reproduzidos e repetidos pelo abusador. Então isso é fundamental para a gente, o que, Irlânia? Sair deste lugar. Quando aprenderei a deixar de lutar contra? Lembra que a gente tem falado nos capítulos sobre a negação, o controle. A gente não vai sair desse lugar com esse posicionamento. Em ambas as vezes, o alcoólico assumiu o controle, o álcool assumiu o controle sobre mim. Uma vez diretamente,
pelo meu próprio hábito, outra indiretamente pelo vício de outra pessoa. Preste atenção nisso. Ele o fez. Meus pensamentos, minhas emoções, meus comportamentos, minha vida eram controlados e dirigidos pelo álcool e por seus efeitos na vida de outras pessoas. Lembra lá? O livro é Codependente Nunca Mais. E aí a gente vai pensar aqui, é o dependente e o codependente. E às vezes essa dança ela vai acontecendo. A pessoa é dependente e ela muda de lugar. Ela vira codependente. E ele está dizendo isso aqui, ok? Quando enxerguei isso, pude facilmente ver que a minha vida se tornava inviável. De verdade, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, eu estava sem controle. E pensar nisso e admitir isso, eu não tenho controle, é o primeiro passo para você buscar ajuda. Porque nós mulheres, às vezes, tentamos ficar vencendo no anonimato, achando que a gente vai vencer. E eu também já fiz isso. E eu aprendi que não era assim. Quanto mais oculta eu ficava, quanto mais eu escondia minha vergonha, mais presa no meu cárcere eu era. A retomada da autonomia é um processo de cura fundamental para a liberdade. É exatamente, sem autonomia não tem inteligência emocional. Sem autonomia não tem vida adulta. Anota isso. Sem autonomia não existe vida adulta. Por que, Irlânia? Porque o que marca a vida adulta é a autonomia e independência. É um ótimo desenvolvimento. Você desenvolveu, então você agora é autônoma e independente. Se eu sou presa, Irlânia, você é uma pessoa na infância ainda. É a sua criança que está dirigindo a sua vida adulta. E vai dar ruim, ok? Precisamos pensar sobre isso. Se esse passo soa como uma entrega, é porque é. E é aqui que nos entregamos a verdade. Qual é o passo? Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. E voltando aqui, né? Admitimos que somos codependentes e precisamos assumir a nossa vida. Segundo passo, acreditamos que um poder superior a nós poderiam desenvolver-nos a sanidade. E aí você pode acreditar em Deus, no vácuo quântico, no universo, na natureza, nos relacionamentos de amor, por amor à minha mãe, por amor ao meu marido, por amor... Eu cuidei de uma senhora que ela era uma pessoa que tinha ideação suicida, ok? Ela era uma senhora riquíssima, não tinha falta de nada, recursos financeiros, e ela tinha uma gatinha. E ela não se jogava do prédio, da cobertura que ela morava, porque ela sabia que ninguém da família ia cuidar da gatinha. Então, pra mim, a gatinha era a pessoa mais importante do mundo. Vem aqui, como é que tá a gatinha? Porque eu costumo brincar, é o fio que segura essa pessoa aqui. É esse fio que vai fazer, deixa eu ajeitar, é esse fio que vai fazer com que a pessoa tenha um combustível para vencer. Talvez não venha dela. Entende? Essa senhora, ela não acabou com a própria vida, ela morreu de velhice, morreu de doença, por causa da gatinha. Ok? E talvez você tenha um filho, você tenha uma mãe, você tenha uma promessa que você tenha feito para alguém. Se segura nisso. Lembra que é algo superior a você? E não se trata de religião, de espiritualidade. Se trata do seu olhar para onde vai. É a direção do caminho que você está construindo. Lembra lá do Victor Franco. Quem tem por que viver pode suportar qualquer como. E talvez o seu grande porquê seja a promessa. Promessa que você fez à mãe, ao pai, à avó. A lembrança, o orgulho que você quer. Essa semana uma cliente falou assim, eu estou estudando e toda vez que eu vou para a faculdade e eu estou terminando fazendo a monografia, eu lembro que a minha avó se orgulharia, por isso eu não desisti ainda. E ok, é a linha que segura ela, sabe? A linha que segura. Vamos lá. Pessoas com vícios normalmente não admitem para poder
procurar ajuda. E isso prejudica quem está ao lado, está errado. Exatamente. E ó, a gente está falando de álcool, a gente está falando de droga, a gente está falando de relacionamentos abusivos, a gente está falando de comida. Eu sou uma pessoa que trabalho a questão da obesidade. Por que, Irlânia? Porque a obesidade não tem cura. E eu, Irlânia, já pesei 120 quilos, ok? Obesidade não tem cura. Obesidade tem tratamento. E eu, Irlânia, preciso me policiar todos os dias para não voltar para a compulsão alimentar. Por que, Irlânia? Porque o maior regulador de humor da face da terra é a comida, ok? O maior regulador. Não é o melhor, mas é o maior. E, Irlânia, eu bebo, eu vou parar de beber. Irlânia, eu sou viciada num relacionamento abusivo. Eu vou abandonar, eu vou me autoconhecer. Agora, comer, a gente nunca vai deixar de comer. Não tem como. E tem pessoas que elas são viciadas e compulsivas alimentar, que elas comem, tipo, em 1 hora, 5 quilos de comida. Existe isso, Irlânia? Sim. E às vezes depois ela bota tudo pra fora. Ou ela come. Ela bota tudo pra fora, esvaziou, ela come. Ela bota tudo pra fora. Preste atenção na compulsão alimentar. E não tem como deixar de comer. E hoje mesmo, não sei porquê, 3 clientes eu falei isso. Quando a gente era bebê, a gente estava chorando, alguém vinha e dava mamar. Aí a gente chorava e não era problema de fome. Mas a gente aprendeu e hoje a gente faz isso. Vou menstruar, chocolate. Tô nervosa, come um doce. Não é isso? Tem que ter um docinho para depois do almoço. Por quê? Porque isso foram vícios lícitos que nós fomos adquirindo da nossa família. Irlânia, o culpado é minha família, não. Eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E você tá vivo. Quando eu fico assim, a culpa é dele, eu tô na criança birrenta. E o adulto saudável faz o quê? Muda a sua história. Ok? Então a gente tem que se tornar todo dia adulto saudável, responsável por nós mesmos. Ok? Então eu precisava acreditar que poderia ficar sã. A primeira coisa para mudança é você acreditar. O Henry Ford vai dizer: se você acredita que pode ou acredita que não pode, das duas formas você está certa. A Bíblia vai dizer, Provérbios 23:7, assim como tu pensa, tu és. Então, se você acredita que você pode, é o primeiro passo para a mudança, ok? E o que vai te ajudar a acreditar? Escolhemos nos entregar a um poder maior do que nós mesmos. Lembra que eu falei, pode ser Deus, vácuo quântico, eu superior, uma promessa feita a alguém que você ama, ok? Pode ser qualquer coisa que seja além, que seja a linha que te leve à mudança. Decidimos entregar a nossa vontade, a nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Eu tinha entregue minha vida à vontade eu tinha entregue minha vontade e minha vida aos cuidados do álcool e da droga. Presta atenção nisso. Depois, aos cuidados dos seres humanos, os codependentes. E passei muito tempo tentando impor meu próprio plano no esquema das coisas. Era hora de tirar o controle de alguém ou de coisas, inclusive o meu, e colocar-me nas mãos de um Deus extraordinário e amoroso. Aquilo que você acredita, ok? Vamos lá. Tome tudo que eu sou. Olha que lindo. Tome tudo que eu sou. O que aconteceu comigo? Para onde irei? E como cheguei lá? E disse mais uma vez, e repito. Às vezes, repito a cada meia hora. O que eu tenho falado aqui muitas vezes. O que é importante precisa ser lembrado, dito, redito e falado. Ok? Por que, Irlânia? Porque tem que se tornar um hábito. Você já criou um hábito ruim. Você já criou um hábito de ser dependente das pessoas. Você já criou um hábito de ser dependente das drogas, da bebida, do cigarro. Agora você tem que criar hábitos positivos que te potencializem. O mais excitante sobre este passo é o que significa
que há um propósito e um plano grande, perfeitamente maravilhoso, geralmente agradável, que leva em conta nossas necessidades, nossos desejos, nossas capacidades, nossos talentos, nossos sentimentos para as nossas vidas. A sua vida não fica limitada a algo ou alguém. Lembra que eu falei desse rapaz no começo? Que ele há 30 anos entrou no AA e aí ele era viciado em álcool e todo tipo de cigarro e outros tipos de droga. E o que ele aprendeu no AA, no Alcoólicos Anônimos, ele foi aplicando e cada vez que passava ele ia largando um vício. Então nós precisamos começar e entender que, decidimos nos entregar. Decidimos entender que somos falhos e que precisamos de ajuda. E é muito importante pensar que no encontro com o humano acontece a humanidade. Eu, Irlânia, sou só um ser humano, ser vivo, né? Mas quando eu tô com a humanidade, com a fala, com a linguagem, com a interação, eu me torno humana. Entende? Então, como eu falei já semana passada, se eu, Irlânia, tivesse sido criada por lobos, eu uivava, eu andava de 4, eu levantava a perna para fazer xixi. Como eu fui criada por seres humanos, eu sento, eu falo, porque eu adquiri linguagem, ok? Então, para a gente fazer coisas diferentes, a gente tem que mudar a média das 5 pessoas que a gente convive, dos livros que a gente lê e dos filmes que a gente assiste. Por que, Irlânia? Porque senão a gente fica no mesmo lugar. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Pegamos os olhos de outras pessoas e olhamos para nós mesmos. Preste atenção, o que você escuta, ok? Enxergamos apenas aquilo em que estamos trabalhando, como tem sido afetados, o que estamos fazendo, quais são nossas características. E escrevemos num pedaço de papel o que vemos. A gente vai fazer um scanner do nosso comportamento. Olhamos sem medo. Não é para ficar com o dedo se julgando, não. É olhar para mudar. Hoje eu peguei algo aqui, que eu gosto muito de pensar, quando a gente começa a olhar pra gente, né? E aí eu vou fazer exatamente isso. Quando você olha pra você, tá vendo? Quando você coloca um espelho na sua frente, você vai se olhar e você vai começar a se ver como você é, sem se julgar, sem se apontar, apenas descrever. Descrever o que você vê, descrever os comportamentos, e talvez você possa pegar essa fala, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Pegamos os olhos das outras pessoas que falaram pra gente e começamos a escrever no papel. Olhamos sem medo, não odiando nós mesmos, como uma autopunição, mas numa atitude de amor, honestidade e autoajuda. Podemos até descobrir que odiar a nós mesmos, não amar o bastante a nós mesmos, tenha sido o verdadeiro problema moral. Será que esse é o seu problema? Nessa dependência, nesse relacionamento abusivo que você vive? Se amou demais os outros e esqueceu de você? Lembra aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E aí a pessoa não vale nada, você gosta mais dela do que de você e você se deteriora por causa do outro. Quando eu entendo e aceito que sou imperfeito, eu me humanizo. Exatamente. Entende isso? Então, começa a colocar o espelhinho lá na sua frente, Se olha, faz uma descrição, vê os comportamentos que precisam mudar. Aqui na psicologia positiva, eu trabalho com psicologia positiva e eu digo que a psicologia positiva foi a terapia que trouxe luz à minha vida. Por quê, Irlânia? Porque não é derrotista, é potencializadora, ok? A gente vai trabalhar com o que há de bom, fortalecendo os pontos fortes. E aí, quando eu aplico esse processo, dos 12 passos, eu aplico as ferramentas da psicologia positiva. Por quê, Irlânia? Porque eu preciso potencializar aquela pessoa. E se aquela pessoa não entende quem ela é na potência que ela tem, ela fica, eu deveria, eu seria, se eu fosse bom, se eu fosse fulano, fica na comparação. E isso acaba com a vida dela, com as possibilidades dela. Quer destruir a sua vida? Se compara com as pessoas.
Quer ser infeliz? Se compara com as pessoas. Quer ser infeliz de verdade? Fica se comparando com a pequena vida que as pessoas postam no Instagram. Você vai encontrar infelicidade. Porque a comparação é a melhor arma para ser infeliz. Se você quer ser feliz de verdade, comece a se comparar com você ontem. Nossa, ontem. Hoje mesmo eu falei, né? Eu tava falando com uma colega aqui, porque eu tô aprendendo esse negócio de marketing digital, né, gente? Esse negócio pra mim é um desafio. Tô aprendendo, fazendo curso, estudando. E aí eu falei assim, mas eu vou aprender. Eu não nasci andando. E hoje eu ando tranquilamente, já virou um hábito. Então eu vou aprender. E quando você olhar um desafio, olha assim, caramba, eu não nasci andando, eu não nasci falando, eu não nasci conversando. Eu não tinha linguagem, hoje eu tenho tudo isso. Então se potencialize para que você possa fazer o que tem que ser feito, ok? Vamos lá. Admitir perante Deus, perante nós e perante aos outros seres humanos, a natureza, exatamente as nossas falhas. Você vai admitir que você é falho. E talvez, olha isso, uma vez eu atendi uma moça, lembra que eu falei da obesidade, tá? Já pesei 120 quilos, tá, meu povo? Então eu cuido, eu faço crossfit, eu cuido da alimentação, eu cuido de mim, porque, Irlânia? Porque a obesidade não tem cura. É como o alcoolismo, não tem cura. E aí a gente precisa se manter, porque as células adiposas estão aqui louquinhas para encher. Até porque elas ficaram bastante tempo cheias. Então, assim, o que eu faço? Eu faço efeito contrário. Ela quer encher, eu esvazeio ela. Ok? Com uma alimentação saudável, com prática de exercício físico, ok? E aí a gente muda os hábitos para ter novos resultados. Curada, Irlânia, não. Eu tô atendendo uma menina que a gente está trabalhando forte essa questão da obesidade, porque ela fez a bariátrica e ela engordou tudo de novo. E aí ela refez a bariátrica e ela veio para o atendimento. Então a gente está trabalhando ali, ó, hábitos, hierarquia de processo de vida. A gente está trabalhando habilidades psicológicas, habilidades de relacionamento. Por quê? Para que ela não use a comida como regulador de emoção. Porque a comida é isso, regulador de emoção. Entende? Só que é um regulador disfuncional, que no caso dela fez ela viver a segunda bariátrica. Ok? Bora lá. E aí a gente vai pensar nisso aqui, a gente vai parar de negar. E o que eu ia falar, né? Uma vez eu era obesa ainda tinha 120 quilos, e eu atendendo uma moça, mas eu sabia, tá? Eu comia chocolate, eu tomava um pote de sorvete, eu fazia um monte de coisa. E aí ela tava dizendo que ela não conseguia emagrecer, que ela não queria emagrecer, e eu olhei pra ela e falei, então isso tudo aí é alface. Ela olhou assim pra mim, porque isso aqui não é alface. Porque ela dizia que fazia tudo direitinho. Não é verdade. Não é verdade. Por que, Irlânia? Porque o seu corpo, se você botar vida nele, ele vai te responder com saúde. Se você botar toxina dentro dele, ele vai te responder com doença. E a obesidade é uma doença. Ok? Então, não minta pra você. E é isso aqui que ele está falando. Admitir perante mim, perante Deus, perante os outros, perante a natureza, que, ok, eu fui falha. Por quê? Porque os meus comportamentos vão trazer os resultados. E não bate eu dizer que sou crossfiteira com 180 quilos. Não combina, meu joelho nem vai aguentar pular na caixa, pegar o peso que eu pego. Entende? Então vamos pensar nisso e falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Vamos fazer o juramento aí, meu povo. Pronto, ficamos inteiramente a exigir que Deus remova todos os defeitos de caráter. Ok, você tem defeitos de caráter. Só que talvez esses defeitos que você chama defeito de caráter são coisas que você aprendeu e que você precisa aprender de forma diferente. Então sim, você vai pedir ajuda a Deus, mas o que você vai fazer diferente para que isso não se repita na sua vida? Por exemplo, eu tinha na minha casa fandango, cheetos, chocolate. Eu lembro que eu falo com meu esposo que a gente entrava no mercado e pegava batata frita, aipim frito, bolinho de queijo, hambúrguer pronto, assim. E hoje eu fico lá nas frutas, legumes e verduras. Como algumas coisas? Claro que como, mas não faço isso um hábito, uma rotina, ok? Então, assim, se prontificar a mudar o nosso caráter, vai fazer com que os nossos resultados sejam bem diferentes.
Humildemente rogamos a Ele que nos livre de nossas imperfeições. Pela minha experiência, a humildade parece ser a chave por aqui. Olha isso. Humildemente, Deus, universo, família, me ajuda e me livre da imperfeição. Eu vou ser perfeito? Não. Bert Hellinger vai dizer que o perfeito é a morte. E se nós estamos na vida, a gente precisa lidar com o inacabado, ok? Então, se eu e você estamos aqui, a gente precisa lidar com as nossas imperfeições, mas não é escondê-las, é assumi-las e mudar de pouquinho em pouquinho que for possível. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar as causas e os danos. Olha que coisa bonita. Além de você se curar, você vai procurar uma pessoa que você feriu, que você foi agressiva, que você foi controladora, que você puniu essa pessoa e você vai reparar o dano. Mais do que pedir perdão, tá? Não, é reparar o dano. São as nossas atitudes, não é a nossa fala que muda as coisas. Aqui a disposição é a palavra, e a palavra é importante. Embora eu suspeite que esteja diretamente ligado à humildade. Porque recomeçar, pedir perdão, falar, cara, o que eu posso fazer para reparar esse mal que eu te fiz? É um ato de humildade. Não esqueça de incluir a nós mesmos nessa lista. O tanto de mal que você já se fez, comendo demais, bebendo demais, sendo dependente demais, codependente demais, se degradando num relacionamento abusivo. Peça perdão. Porque quando eu atendo mulheres aqui que sofreram violência, o mal de quase que 100% delas é: por que eu fiz isso? Por que eu não saí antes? E eu falo, isso não dá pra mudar. Isso não dá pra gente voltar e mudar o passado, mas dá pra gente mudar daqui pra frente. Então aproveita que você saiu em vida, que você abriu os seus olhos em vida e vamos fazer esse passo, enfim. O 8º passo nos diz: fiz uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a sentir-nos culpados, mas eu gosto de sentir-nos responsáveis. Porque o culpado, ele vai pagar a pena, e o responsável, ele vai assumir e fazer diferente. Essa é a nossa chance de tomar conta da nossa vida. Fizemos reparação direta dos danos causados a outras pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significa prejudicá-las a outrem. Olha, e às vezes, pensa no que te faz voltar para um relacionamento abusivo. Às vezes, uma ligação, uma conversa mole, você volta. Lembra, rodou um vídeo aí, eu vou ver se eu acho esse vídeo, mas rodou um vídeo aí, há um tempo desse, de um cara que ele tava com um capacete na mão e ele tentava convencer a moça que ela tinha que ficar com ele. E aí ela diz que não, e ela diz que não. Quando ela bota pé firme e diz que não, ele começa a dar capacetada nela, assim, ó, pegar o capacete e bater nela. E aí esse vídeo ficou rolando, e eu falei, meu Deus, ele tava na conversinha mole, querendo convencê-la, porque ele não convenceu, ele a agrediu mais ainda. E quantas mulheres não vivem isso? Quantas mulheres não vivem isso? No caso dela, tinha alguém com o celular na mão filmando, no anonimato. E nós precisamos se ouvir denunciar, lembra disso? 180. Você pode ligar e fazer uma denúncia anônima. Você não precisa dizer quem é você, ok? Então, seja solícita e ajude mulheres que passam por esse processo. Mesmo que você, eu moro perto, eu tenho medo, ok. Eu não tô te julgando, mas não deixa não. Pega o telefone e faz a denúncia anônima. 180, ok? Continuamos fazendo um inventário pessoal e quando estamos errados, nós admitimos prontamente. Então, esse é um eterno contínuo. Admitir os erros e continuar, ok? Olha, nós estamos aqui, ó, no nosso livro Codependência Nunca Mais. E a gente tá nos 12 passos. Agora a gente vai pro
Vamos lá. A moral dessa história é: descarregue a culpa. Se arranjar alguma, cuide dela imediatamente. Não seja arrastador de corrente, ok? Pega a corrente e vai levando porque eu fiz, porque eu mereço ser punido, porque... Não, abandona isso, ok? Começa a olhar para você. Se tem um problema, lembra lá do capítulo do objetivo? Eu tenho um problema, eu vou criar um objetivo de resolver isso. Eu tô obesa, eu vou criar um objetivo, vou transformar em meta para eu emagrecer. Eu vivo um relacionamento abusivo, vou criar um objetivo, vou fazer meta para sair, para resolver isso. Não é sobre culpa, é sobre resolução, é empreender, gerar soluções, ok? Procuramos, pela prece e a meditação, melhorar nosso contato paciente com Deus na forma em que concebíamos. Rogamos apenas conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. É muito importante isso aqui. A gente precisa fazer meditação. No processo de espiritualidade no campo da saúde, que eu estudo, a gente faz os processos de meditativos, oração, reza, prece. Tem o mesmo efeito no cérebro. Irlane, eu não sou religiosa, então vamos meditar. Vamos sentar num lugar bonito. Ou vamos imaginar que estamos nesse lugar bonito. Vamos respirar, contar a nossa respiração. Estar no corpo, estar no tempo presente agora. Porque na ressonância magnética, as mesmas áreas ativadas quando uma pessoa ora, quando uma pessoa reza, quando uma pessoa faz uma prece, ou quando a pessoa pratica meditação, qualquer tipo de meditação, a gente vê a modificação cerebral dela. E aí, por exemplo, ele fala aqui, a gente também requer que decidamos se acreditamos que Deus é benevolente. E precisamos decidir se acreditamos em Deus. E aí a gente vai fazer uma oração. Se você é da oração, faça a oração. Mas aqui a gente, em psicologia positiva, usa uma meditação compassiva. E eu amo fazer essa meditação. Por que, Irlane? Porque ela faz com que a gente pratique a bondade por nós mesmos. Então, se você acredita em Deus, fale com Ele. Para tudo e fale com Ele. Se não, faça essa meditação de bondade amorosa. Ok? Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, e aqui despertar espiritual está significando encontrar um sentido para a sua vida. Ok? Que pode ser Deus, que pode ser família, que pode ser... Ok? O que você encontrar que seja maior que você, que faça com que você tenha saúde mental, emocional, física, psicológica, ok? Procurando transmitir essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Estaremos espiritualmente despertos, ligados. E atenção plena significa o quê? Estar no momento presente. Então a gente precisa estar aqui. Se eu estou fazendo a live, eu estou só fazendo a live. E tem alguém falando comigo no Instagram, no WhatsApp, eu estou aqui com vocês, fazendo isso agora, lendo um livro e compartilhando, ok? Aprendemos a tomar conta a tomar conta espiritualmente de nós mesmos, não religiosamente. Isso é muito importante, tá? Não religiosamente, ok? Você vai seguir esse programa. Você pode seguir esse programa sozinho. Você pode procurar um recurso terapêutico, uma ajuda terapêutica para seguir o programa. O importante é você seguir, e eu já te passei os 12 passos aqui. Seguir os passos. Isso vai fazer com que você tenha saúde emocional. Chama-se a isso de reunião. Uma união. É parte essencial do processo. Uma coisa boa sobre as reuniões é que as pessoas podem ser quem são. Não tem de fingir que não tem um determinado problema. Mesmo porque todo mundo lá tem o mesmo problema. Se não tivesse, aquele problema não estaria lá. Eu amo trabalhar com grupo. Então, já trabalhei com grupo de violência doméstica.
já trabalhei com um grupo de obesidade, já trabalhei com um grupo de pessoas que fizeram bariátrica, já trabalhei com pessoas de depressão. Grupo de depressão, por quê? Porque a força do grupo, ela faz com que você identifique que você não está sozinho no mundo. Você não está sozinho no mundo. E aquela dor que chorando no travesseiro você acha que é só sua, não é. Tem muita gente passando por isso. Na época que eu fiz a formação em psicanálise, a gente frequentou um grupo de neuróticos anônimos. Para a psicanálise, todos nós somos neuróticos, né? Mas tem alguns neuróticos bem acentuados. E as pessoas iam lá falar de suas neuroses. Neurose por compulsão de compra, por perfeccionismo, por achar que tem que ser perfeito, por achar que tem que controlar a mãe, o pai, a família. E as pessoas estavam lá. Eu não fiquei, mas teve colegas meus que ficaram lá e tá tudo bem também, né? A pessoa tem que encontrar seu caminho. Deixe ficar e deixe Deus ficar. Descarregue e sempre um dia de cada vez. Esse é a frase principal dos nossos encontros, dos alcoólicos anônimos, mulheres codependentes, obesas em tratamento. A gente trabalha um dia de cada vez. Irlânia, mas hoje eu comi um brigadeiro. Não é porque você comeu brigadeiro que você vai comer 15 depois disso, né? Comeu brigadeiro, ok. E amanhã? Amanhã é um lindo dia, uma nova alegria que se possa imaginar. Amanhã a gente resolve esse negócio, ok? Esta é a mágica do programa de 12 passos. Eles funcionam. Não estou dizendo, sugerindo ou afirmando que o tratamento e a terapia não ajudam, ok? Tem pessoas que hoje, por exemplo, as meninas que eu entrevistei aqui, elas fizeram um processo terapêutico comigo e elas participaram também de mentorias e grupos terapêuticos. Então, assim, são várias formas. E você pode procurar várias formas. Por quê, Irlânia? Porque são coisas diferentes. Tá? Por muitos de nós, o tratamento é uma pequena terapia. E justamente o que precisamos para começar nessa jornada. E talvez você lá no grupo, você vai identificar questões que não dá para ser trabalhada no grupo. E que você vai ter que procurar uma terapia. Mas aquela viagem termina e se torna um distúrbio compulsivo, ou amamos alguém como um distúrbio compulsivo, descobrimos que precisamos entrar naquele barco com aquelas pessoas felizes. Olha só, descubro eu que estou numa relação abusiva, descubro eu que sou dependente emocionalmente de alguém, vou ficar porque eu sou horrível. Não, eu vou entrar no barco com pessoas que estão em tratamento. E vou junto, igual a gente está aqui toda terça-feira estudando o nosso livro Codependência Nunca Mais. E talvez você entre num grupo mais fechado, mas se permita se conhecer, se permita fazer diferente. Vamos lá. E a gente vai pensar, se começou aí, continue no resto da vida. Irlânia, eu preciso ir para o resto da vida? Se você entender que você ainda está doente. E olha só, isso é uma coisa muito legal, tá? As pessoas, elas começam a ir no AA, no Alanon, no grupo de mulheres, no grupo depressivo, porque ela está depressiva, porque ela fez bariátrica, porque ela é alcoólica, é alcoólatra, porque ela é narcótica anônima. Ela começa por um motivo. E quando ela vai se curando, ela vai entendendo que hoje ela já tem ferramenta para ajudar. Então ela continua a frequentar para quê? Para ajudar o outro, para dizer que é possível vencer. Então, se você já venceu alguma coisa, faça isso. Eu, por exemplo, eu sou consteladora familiar, né? E eu faço parte de um grupo que eu já fiz esse grupo e eu me inscrevi de novo e eu tô me inscrevendo. Toda vez que ela lança, eu me inscrevo para quê? Primeiro, para ficar em contato com as meninas. E segundo, para trabalhar e ajudar nas constelações. Porque a constelação é algo tão bonito que as pessoas, uma ajuda a outra. Então, eu continuo. E as pessoas, geralmente, que vão nos workshops de constelação que eu faço, elas vão sempre, porque elas tiveram um ganho e elas querem ajudar as outras pessoas. Então, se abra para o processo, se abra para esse processo de amor, ok? Ninguém mais me quer por perto quando fico louco. As pessoas aqui apenas riem,
apertam minha mão e dizem: estamos felizes por você estar aqui. Por favor, volte. Olha que interessante, né? Antes, quando eu chego, quando uma mulher que sofre violência doméstica, às vezes, muitas vezes, ela é desregulada emocionalmente. E ela tem desregulação emocional, da crise. E aí a pessoa, não chega de perto, porque a gente exclui diferente. A nossa sociedade exclui diferente. E aí a gente tira essa mulher. E quando ela está num grupo, não que a gente vai ficar passando a mão na cabeça dela, não. A gente vai posicionar para ela crescer, para ela evoluir, para ela se tornar o ótimo desenvolvimento. Autonomia e independência, lembra? Só que a gente vai apoiar na dor, a gente não vai estar com o dedo acusador, criticando o outro. Ninguém mais vai me querer por perto. Agora não, com o grupo, todo mundo te quer por perto. Porque você venceu algo que algumas já venceram, você está vencendo, ou aquelas que estão chegando agora. As pessoas aqui apenas sorriam, apertam a minha mão e dizem: estamos felizes porque você está aqui, por favor, volte. Vá até que consiga enxergar o barco e os remos e fique feliz. Não desista de você. Às vezes você demorou 30 anos, 50 anos, 20 anos para construir essa vida que você tem. E um dia você quer tudo novo. Não é possível. Não é. Até porque a Clarice Lispector vai dizer, se a gente for começar a mexer na fundação de um prédio pela fundação, a gente arrebenta o prédio e joga ele no chão. O que a gente precisa fazer? Fazer colunas, várias colunas, e aí depois a gente mexe no problema da fundação. Então, o processo terapêutico, o processo de grupo, é um processo assim, que você vai dando passos para você chegar aonde você quer, na vida que vale a pena ser vivida, ok? Valorizando cada conquista e cada dia. Nossa sociedade exclui o diferente, até contraditório, como se fôssemos todos iguais, né? Mas alguém define o que é o perfeito, o que é o certo, e a gente fica do lado certo e exclui a outra parte. Vá até que consiga enxergar o barco e o remo e fique feliz. Vá até que as palavras mágicas funcionem para você. Lembra lá os 12 passos? E não se preocupe, se for longe bastante, a mágica funcionará. Olha isso. Eu gosto dessa frase do Tony Robbins: sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Quando eu entro num processo terapêutico, num grupo de assistência, eu estou em sorte, eu estou me preparando e a oportunidade acontece. E quando essa oportunidade acontece, a mágica, a sorte, o remo do barco feliz com as pessoas felizes. E aí eu quero que você veja essa live, indica para uma amiga que está vivendo uma relação de dependência, de aprisionamento, e busque ajudar essa pessoa. Como, Irlane? Dando um passo de cada vez, estimulando essa pessoa a continuar a jornada. E faça a mágica na vida de alguém. O que é isso, Irlane? Faça a corrente do bem. Compartilhe essa live, compartilhe nos seus stories. Passa para uma amiga que é dependente, codependente, compulsiva alimentar, compulsiva por álcool e droga, compulsiva por cigarro. E vamos fazer uma corrente do bem. Porque toda compulsão, Freud vai dizer, todo excesso esconde uma falta. Então, tudo que é demais é uma máscara para esconder o que está faltando dentro de nós. Então, não permita que as máscaras te aprisionem nesse destino aí que você está vivendo. Porque se a gente quer uma vida diferente, a gente tem que dar passos diferentes para que a nossa vida passe a valer a pena ser vivida. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui e muito obrigado por vocês fazerem essa mágica acontecer, porque só faz sentido estar aqui porque vocês estão aqui. Então, beijo no coração e a gente vai se falando e passa essa live para amiga, assista novamente e vamos que vamos. Beijo, tá?